Como parte do conteúdo de caracterização química do petróleo, da disciplina de Introdução à Ciência do Petróleo, eu, Bárbara, vou apresentar para vocês conceitos básicos da técnica de ressonância magnética nuclear, RMN, com o objetivo de entender como que o espectro de ressonância magnética nuclear é interpretado. Essa técnica, ela encontra aplicação em diferentes campos da ciência. No campo da química, a RMN é utilizada para elucidação estrutural de moléculas, sobretudo de moléculas orgânicas, e também para análise de misturas complexas, como o petróleo. A espectroscopia de RMN, ela constitui um exemplo de interação da matéria com a radiação eletromagnética, e por isso eu apresento para vocês aqui o espectro eletromagnético. Com o aumento do comprimento de onda, dado em metros, eu tenho a diminuição da minha frequência em hertz, e, consequentemente, a diminuição da energia. A frequência de RMN, ela está aqui nessa região de ondas de rádio, uma região com menor energia em relação a outras técnicas, como, por exemplo, o infravermelho. A ressonância magnética nuclear, ela tem efeito direto no núcleo do átomo. Dentro desse núcleo, existe uma propriedade que é chamada spin. Vários núcleos podem ser estudados pela técnica de RMN. No entanto, os mais estudados são os núcleos de hidrogênio e de carbono. Nessa aula, nós vamos concentrar os nossos estudos sobre o núcleo de hidrogênio. Os núcleos, eles se comportam como se estivessem girando. Dentro desse núcleo, nós temos uma carga positiva referente ao próton. A carga positiva do núcleo, ela cria um campo eletromagnético. Qualquer carga que se desloca gera um campo magnético próprio. O spin nuclear, ele está diretamente associado ao magnetismo da partícula através de uma relação com o momento magnético. E essas propriedades se relacionam com o movimento rotacional do núcleo. Qualquer núcleo atômico que tenha massa ímpar ou número atômico ímpar, ou ambos, possuem propriedades de spin e momento magnético. Nós podemos observar isso pela tabela aqui apresentada. Para este isótopo de hidrogênio, nós temos um número quântico de spin nuclear igual a 1/2, meio, e o número de estados de spin igual a 2. Então, para o hidrogênio, nós vamos ter 2 estados de spin. Um núcleo de hidrogênio, então, ele vai ter um spin no sentido horário, igual a mais meio, e um spin no sentido anti-horário, igual a menos meio. E os momentos magnéticos nucleares, nos dois casos, eles vão apontar para direções opostas. Na ausência de um campo magnético, os momentos magnéticos dos núcleos estão orientados de forma aleatória. Quando é aplicado um campo magnético, aqui nós vamos denominá-lo de B0, os prótons, eles apresentam um comportamento ordenado, ou a favor do campo magnético, alinhado ao campo magnético, ou de forma oposta a ele. E aqui, nesse gráfico, nós entendemos como que funciona. Aqui é energia no eixo Y e aqui a incidência ou não de um campo aplicado. Então, aqui sim, o campo aplicado, os núcleos eles estão ali orientados de forma aleatória, seus momentos magnéticos, e aqui, quando o campo é aplicado, eles vão se orientar ou contra o campo, e esse estado aqui, contra o campo, vai ser um estado de maior energia, ou a favor do campo, que será um estado de menor energia. O fenômeno da RMN, ele ocorre quando núcleos alinhados a um campo aplicado são induzidos a absorver energia e a mudar a orientação de spin em relação ao campo aplicado. Então, nós temos aqui um campo magnético externo aplicado. Nós temos essa orientação aqui, mais meio, de menor energia, porque o spin ele está alinhado ao campo magnético. E aqui nós temos uma orientação de maior energia, que seria o oposto
dessa orientação de spin. À medida que um pulso de radiofrequência é aplicado, ocorre a transformação da orientação desse spin nuclear. Ou seja, ele muda de orientação, vai para uma orientação de maior energia em relação à orientação anterior. A absorção de energia é um processo quantizado. E a energia absorvida ela deve ser igual à diferença de energia entre os dois estados envolvidos, o estado de maior energia e o estado de menor energia. Essa energia absorvida ela está diretamente relacionada ao campo magnético. Ela é uma função da intensidade do campo magnético aplicado. Nós observamos aqui nessa tabela a intensidade do campo magnético e a frequência para que ocorra a mudança da orientação de spin. Então, em campos de 1,41 Tesla, você tem ali 60 MHz. E à medida que eu aumento o campo, por exemplo, aqui para 7,05, eu tenho um aumento da frequência em MHz para 300. Isso ocorre da seguinte forma. Em um campo menor, como está exemplificando aqui, eu tenho ali uma precessão, que é esse movimento rotacional, né? O núcleo está girando sobre a influência de um campo magnético externo. Norte e sul aqui é porque esse campo magnético ele é um ímã, então você tem um polo norte e um polo sul. Então, o meu núcleo ele está ali em precessão. À medida que eu aumento o campo de 1 para 2, essa rotação, essa precessão, ela aumenta. O mecanismo de absorção de energia vai ocorrer quando a frequência do componente do campo elétrico oscilatório da radiação que está entrando equivale à frequência do campo elétrico gerado pelo núcleo que está precessando. Os dois campos eles podem se acoplar e será possível transferir energia da radiação para o núcleo, causando assim uma mudança de spin. Essa situação ela é chamada de ressonância e disse que o núcleo ele entra em ressonância com a onda eletromagnética que está sendo incidida sobre ele. Após cessar o pulso de excitação, a magnetização ela vai retornar ao estado fundamental de energia transmitida pelo pulso de radiofrequência, perdendo a energia de radiofrequência. Esse retorno ao estado de equilíbrio, ele é regido pelo fenômeno de relaxação. O sinal que vai ser emitido pelos spins nucleares, ele é detectado em função do tempo, que decai de forma constante como resultado dessa relaxação. E a partir de uma fórmula matemática que é utilizada, denominada transformada de Fourier, o sinal ele passa a ser detectado no domínio da frequência e é isso que vai ser apresentado no meu espectro de RMN. Aqui nós temos um esquema básico de representação de como funciona um espectrômetro de RMN. Nessa parte nós temos o magneto supercondutor. Aqui é inserida a minha amostra dentro de um tubo. Ao redor da amostra nós temos o gerador de radiofrequência que vai inferir o pulso de radiofrequência sobre a amostra e, perpendicularmente, nós temos o detector e amplificador desse pulso de radiofrequência, então dessa energia que vai ser emitida através da alteração das orientações do spin, dos núcleos. E aí, o computador irá gerar o espectro de RMN, né? Que aí você tem os sinais dos prótons de hidrogênio. Aqui nessa imagem nós temos um equipamento de RMN, é um equipamento grande, robusto, então é necessário um suporte para que você insira a amostra na parte superior e essa amostra ela vai cair aqui dentro. Essa amostra ela fica girando para que haja homogeneidade do pulso de radiofrequência e assim seja possível alcançar todos os prótons presentes na minha molécula. Aqui um zoom da onde a amostra é inserido,
Os tubos podem ser de 5 ou de 10 milímetros de diâmetro. Dois conceitos importantes que devem ser entendidos são a blindagem nuclear e o deslocamento químico. Aqui nessa animação nós temos um núcleo e elétrons ao redor desse núcleo. Nem todos os prótons de uma molécula têm ressonância exatamente na mesma frequência. Essa variabilidade ela se deve ao fato de que os prótons de uma molécula são rodeados por elétrons. Então, nós temos elétrons ao redor desses prótons. E eles estão em ambientes eletrônicos levemente diferentes em relação aos outros. As densidades eletrônicas elas variam de um próton para outro. E aqui nós podemos observar que esses elétrons eles conferem a esse próton um campo magnético induzido, que é oposto ao campo magnético aplicado. Então, dessa forma, o campo magnético que esse próton vai sentir é o campo magnético efetivo, que é igual ao campo magnético externo menos o campo magnético induzido. Quanto maior a densidade eletrônica ao redor do núcleo, maior o campo induzido que se opõe ao campo aplicado. O campo oposto, que vai blindar esses núcleos, ele diminui o campo magnético aplicado que o núcleo sente. Em consequência disso, esse núcleo ele vai precessar, lembra do movimento de precessão, de rotação ali, em uma frequência mais baixa. O que significa que ele também absorve radiação de radiofrequência, porém de frequência mais baixa. Então, quando você tem uma maior blindagem de elétrons, o núcleo ele sente de forma reduzida o campo magnético externo. Quando você tem uma menor blindagem, o núcleo ele vai sentir mais fortemente o campo externo aplicado. E é dessa forma que os sinais eles vão ser diferentes. O tetrametilsilano, ou TMS, ele é utilizado como referência. Esse composto ele é usado porque os prótons de seus grupos metila eles são mais blindados do que os da maioria dos outros compostos conhecidos. Assim, quando outro composto é medido, a ressonância de seus prótons é informada em termos de deslocamento em Hertz, em relação aos prótons de TMS. Por convenção, utiliza-se o deslocamento químico em delta ou partes por milhão, em relação à frequência principal do espectrômetro. Então, delta ou ppm, ele é medido pelo deslocamento químico de uma determinada substância em relação ao TMS, dividido pela frequência do espectrômetro em megahertz. E esse ppm vem desse mega aqui, de 10 à sexta. Dessa forma, nós obtemos uma medida independente do campo, que é o deslocamento químico. Por quê? Eu posso ter equipamentos que utilizam diferentes campos magnéticos externos, como eu mostrei para vocês, de 1,41 Tesla e de 7,05 Teslas. Como exemplo, eu mostro para vocês aqui o metano. O metano, ele possui prótons blindados e ele vai apresentar um sinal na região aqui de 0,23 ppm, bem próximo do TMS. Enquanto isso, o cloreto de metila, ele apresenta um sinal mais afastado por conta do cloro ligado à sua molécula. O cloro, ele tem uma maior eletronegatividade em relação ao carbono e ao hidrogênio. Assim, a nuvem de elétrons, ela vai ficar localizada nessa região aqui, o que vai fazer com que esses prótons fiquem desblindados, apresentando um sinal mais afastado do TMS, na região aqui de aproximadamente 3,5 ppm. Neste slide são apresentados alguns valores de deslocamento químico de diferentes prótons. Os livros, eles trazem esses valores. E um livro que eu indico é esse, Introdução à Espectroscopia, de Pavia e colaboradores. Outros conceitos importantes são os de integrais e integração.
O espectro de RMN, ele não somente distingue os diferentes tipos de prótons em uma molécula, como também revela quanto de cada tipo está contido na molécula. A integral de um espectro é a área do pico relacionado ao número de hidrogênios equivalentes. O que seriam esses hidrogênios equivalentes? Esses 3 hidrogênios aqui, eles possuem equivalência. Esses 2 hidrogênios são equivalentes e os hidrogênios presentes no anel aromático também são equivalentes. A integral no espectro de RMN é a área sobre cada sinal proporcional ao número de hidrogênios que geram esse sinal. Então, nós temos valores de integrais aqui abaixo, e esses valores vão corresponder ao número de hidrogênios que estão presentes naquele sinal, hidrogênios equivalentes. Nesse primeiro sinal, nós temos o hidrogênio da metila aqui, esses 3 hidrogênios que são equivalentes, eles estão representados por esse sinal. Nesse segundo sinal, nós temos do grupo CH2, enquanto que o terceiro sinal é representado pelos hidrogênios presentes no grupo aromático. Bom, para calcular o número de hidrogênios presente em cada sinal, inicialmente, esses valores eles deverão ser divididos pelo menor valor, que é 1,92. Então, 4,58 dividido por 1,92 e assim por diante. Em seguida, nós vamos multiplicar por 2. E, por fim, nós podemos proceder ao arredondamento. E aí nós teremos, nesse último sinal aqui, 5 hidrogênios, que estão presentes no meu anel aromático, 2 hidrogênios presentes nesse grupo e 3 hidrogênios presentes nesse grupo. Nós não podemos diretamente arredondar esses valores, porque pode ocasionar algum tipo de erro. Então, dessa forma que nós procedemos para obter os valores de integrais. Vamos falar um pouco agora sobre equivalência química, entender um pouco mais o que significa. Todos os prótons encontrados em ambientes quimicamente idênticos dentro de uma molécula, eles são quimicamente equivalentes e exibem, em geral, o mesmo deslocamento químico, como acontece com essa molécula aqui. Então, se nós traçarmos uma linha aqui, nós vamos observar que essa molécula ela apresenta simetria. Então, nós podemos dizer que esses prótons são simetricamente equivalentes, são equivalentes por simetria. Então, esses 6 prótons de hidrogênios, eles vão ser representados por um único sinal no espectro. Para essa molécula aqui, se nós traçarmos um plano, nós vamos observar que não existe simetria. Então, nós vamos ter 2 sinais no espectro de RMN, um referente ao grupo CH3, aqui, e o outro referente ao grupo CH2, que está ligado ao cloro, então ele tem uma desblindagem. Então, esses prótons aqui eles vão estar mais desblindados em relação a este. Para essa terceira molécula, nós observamos 3 sinais no espectro. Um sinal referente a esse grupo, outro sinal referente a esse grupo de hidrogênios e outro sinal referente a estes hidrogênios aqui. Agora, vamos observar essa molécula aqui. Ela possui 2 grupos distintos de hidrogênio, dos quais esses 2 hidrogênios, esses 2 prótons, eles são equivalentes. E esse daqui não é equivalente em relação aos demais. Então, 2 grupos diferentes. É de se esperar que o meu espectro de RMN ele apresente 2 picos de ressonância com uma razão diária de 2:1. Porém, não é o que ocorre. E a esse fenômeno, nós damos um nome de desdobramento de sinal ou desdobramento de spin-spin, que é onde vai gerar multipletos. Nesse caso, nós temos aqui esse primeiro grupo, que é um tripleto, e esse outro grupo aqui, que tem dois sinais, que ele é chamado de dupleto. E esse fenômeno ele é explicado pela regra conhecida como regra do N+1.
Cada próton ele vai sentir o número de prótons equivalentes presentes no átomo de carbono próximos a eles. Então, esse hidrogênio aqui, esse próton, ele vai sentir os 2 prótons aqui. E aí, o que vai ocorrer, quando esse próton ele sentir esses 2, eu tenho o desdobramento desse sinal. Pela regra de n mais 1, então nós temos aqui que 2 mais 1 é igual a 3. Então, esse primeiro sinal aqui corresponde a esse próton aqui, Ha. Para esses 2 outros prótons aqui, eles vão sentir o sinal desse hidrogênio aqui. E aí, nós temos que 1 mais 1 é igual a 2. Então, o sinal que vai ser gerado é deste dupleto. Um outro exemplo que eu apresento sobre o desdobramento do sinal é o 2-nitropropano. Nós temos esse grupo de hidrogênios que vai sentir esse hidrogênio isolado. Então, pela regra de n mais 1, nós temos 1 hidrogênio mais 1 igual a 2. Então, esse grupo aqui, ele vai ser desdobrado nesses 2 sinais, um dupleto. Quanto que para esse hidrogênio aqui isolado, ele vai sentir todos os outros hidrogênios, todos os 6 hidrogênios restantes da molécula. Então, pela regra de n mais 1, 6 mais 1 igual a 7, esse hidrogênio ele vai ter esse sinal aqui, que é um septeto. Assim, nós temos que os desdobramentos spin-spin, eles surgem porque hidrogênios em átomos de carbonos adjacentes, eles podem sentir um ou outro. Ou seja, o hidrogênio presente nesse carbono aqui, ele sente a orientação de spin do hidrogênio desses carbonos. Um outro conceito importante que nós conseguimos obter do nosso espectro de RMN é a constante de acoplamento J. Essa constante ela é a distância em hertz entre os picos de um multipleto. Ela também é considerada a medida de quão intensamente um núcleo é afetado pelos estados de spin do seu vizinho. Aqui nós temos como exemplo o iodeto de etila. Esses hidrogênios aqui, eles são representados por esse sinal, porque aqui nós temos 3 hidrogênios que eles vão sentir. Então, pela regra de n mais 1, 3 mais 1, 4. Então, nós teremos o desdobramento em 4 sinais. E esse hidrogênio aqui, representado pela letra A, vai gerar esse sinal aqui, porque nós temos 2 hidrogênios adjacentes e um outro carbono. Então, pela regra de n mais 1, 3. Então, nós temos 3 sinais representados. Os prótons acoplados, eles possuem a mesma constante de acoplamento, que nesse caso vai ser 7,5 Hz. Então, é a diferença desses espaços, dessa distância entre os picos do multipleto. Essa constante de acoplamento J, ela vai indicar quem são os vizinhos, quem está do lado do meu hidrogênio, quem está ali próximo desse hidrogênio. Esses valores também são tabelados, como vocês podem observar, e em uma análise espectral, você então utiliza o deslocamento químico e o comportamento do acoplamento para identificar qual substância, a estrutura da sua substância presente em uma determinada amostra. Por fim, eu apresento para vocês algumas aplicações, alguns espectros de petróleo e derivados. Nesse estudo aqui, nós podemos observar 3 espectros diferentes. Espectro de diesel de petróleo sem biodiesel, de mistura de biodiesel e de mistura de diesel e biodiesel. Esses autores, eles tiveram como objetivo quantificar biodiesel em diesel de petróleo, porque existe uma quantidade, um limite máximo que pode ser adicionado biodiesel em diesel de petróleo. E aí nós conseguimos observar essas diferenças. Então são essas diferenças no espectro que vão contribuir para que seja possível essa quantificação. Os autores eles utilizaram RMN de hidrogênio
e análise univariada e multivariada para promover essa quantificação. Aqui nós observamos no diesel de petróleo a presença de uma região de hidrogênios aromáticos, nessa região de hidrogênios alifáticos. Note que os hidrogênios alifáticos estão presentes nos 3 espectros. No espectro onde tem mistura de biodiesel, mistura porque o biodiesel ele pode ser oriundo de plantas oleaginosas e gorduras animais. Nós temos aqui um sinal que é um sinal de hidrogênio de olefinas e um sinal de metoxil, referente ao éster obtido pela transesterificação. Já que é uma mistura de diesel e biodiesel, nós temos a presença de aromáticos, olefínicos e metoxil. Então, dessa forma, foi possível quantificar, utilizando a razão de olefinas e de metoxil sobre o valor dos alifáticos. 2 artigos bastante citados como referência na área de caracterização de petróleo e frações de petróleo são os artigos de Hassan e colaboradores e de Poveda e Molina. Hassan foi um dos pioneiros a estudar a caracterização de petróleo por espectroscopia de RMN. O artigo dele é de 1983. E Poveda, ele já traz uma revisão, o artigo de 2012, ele traz uma revisão de regiões espectrais. A caracterização estrutural de frações do petróleo, ela constitui um aspecto analítico importante nos processos de refinamento de óleos crus de petróleo. Então, por isso, a importância da utilização da técnica de RMN também para a caracterização de petróleo. E esses 2 artigos, eles foram utilizados como base no trabalho de Oliveira. Esse trabalho ele teve como objetivo utilizar RMN de hidrogênio e de carbono associados a métodos quimiométricos para caracterizar petróleos e derivados. Aqui eu mostro para vocês 3 espectros de diferentes tipos de óleos, leve, médio e pesado, e é possível notar diferenças nesses espectros. Oliveira apresenta os parâmetros moleculares médios de RMN de hidrogênio, de acordo com Hassan e Poveda. Apresenta tanto de hidrogênio quanto de carbono. Nos trabalhos de Hassan e Poveda, eles também trazem o estudo da caracterização do petróleo pelo isótopo de carbono 13. E aqui nós conseguimos observar regiões de deslocamento químico em que diferentes grupos de prótons de hidrogênio são encontrados. Por exemplo, aqui entre 6 e 9 ppm, hidrogênios de aromático. Esse esquema aqui eu achei bem interessante para trazer para vocês observarem que é uma molécula hipotética de hidrocarboneto que Oliveira utilizou para caracterizar, para ficar mais fácil de visualizar esses diferentes tipos de prótons. Aqui para Poveda, aqui nós conseguimos observar hidrogênios aromáticos na região entre 6 e 7,2, ligados a anéis monoaromáticos, e também foi feito um esquema de uma molécula hipotética. Para mais informações, eu indico que vocês façam a leitura desses trabalhos que são bastante interessantes. Eles trazem aplicações diretas de ressonância magnética nuclear na caracterização química do petróleo.